Queria cumprimentar a todos e a todas e dar-vos as boas-vindas e dizer-vos que é um prazer, efetivamente, estar a trabalhar com os professores das regiões autónomas e estar a desenvolver este curso de formação para a docência digital e em rede, que está a acontecer em simultâneo com os professores da região autónoma dos Açores e da região autónoma da Madeira. Nesta primeira sessão síncrona do curso, nós temos connosco a professora Luísa Paixão, do Sindicato dos Professores da Madeira, e temos também o senhor vice-reitor da Universidade Aberta, o professor Domingos Caeiro. Por dificuldades técnicas, ainda não conseguiu entrar o diretor regional de Educação dos Açores, o Dr. Rodrigo Reis, mas esperamos tê-lo em breve connosco, e o Dr. Avelino, secretário também regional dos Açores da Educação e da Cultura. Portanto, eu chamo-me António Moreira, esqueci-me de me apresentar, chamo-me António Moreira, estou a coordenar este curso e vou, digamos assim, também fazer aqui de pivô nesta primeira sessão síncrona, que terá também a presença dos professores das diferentes turmas deste curso, a professora Susana Henriques, a professora Daniela Barros e a professora Fátima Golão. Eu passava desde já a palavra à professora Luísa Paixão para dizer umas palavras e uma saudação inicial a todos. Professora, tem que ligar o som. Já está. Já está? Já está. Força. Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa por alguma dificuldade de som que venha a surgir e por alguns ruídos de fundo que possa aparecer, mas, na verdade, eu não queria deixar de saudar os colegas da região autónoma da Madeira, os meus colegas da região autónoma da Madeira e os colegas da região autónoma dos Açores, mas, sobretudo, agradecer à Universidade Aberta e saudar à Universidade Aberta por ter proporcionado esta formação a todos os docentes. Esta formação que é, sem dúvida, mais uma aventura muito necessária. É uma aventura, mas é uma aventura com expressões na Terra, sobre o longo caminho que temos a percorrer para a educação em rede. Para nós foi uma satisfação poder colaborar com a Universidade Aberta e fazer esta parceria para esta formação que é tão útil neste momento e que chega a mais de 400% da Roma. E não podemos deixar de agradecer ao professor Domingos Caeiro, ao professor António Moreira, por proporcionar a possibilidade desta formação, que é de grande importância em qualquer contexto, mas na verdade no contexto atual em que é possível a utilização de ferramentas permitem de uma forma pedagogicamente eficaz chegar às crianças e aos adolescentes, uma vez que eles não podem estar na escola, não podem estar com os seus colegas, não podem estar com os seus educadores. Também não posso deixar de agradecer ao Carlos Barradas, que é o representante da Universidade Aberta na Madeira, que proporciona sempre essa ligação com a Universidade Aberta e que é uma constante ajuda e está sempre disponível não só para o Centro de Formação dos Sindicatos dos Professores da Madeira, mas também para os colegas que o Na verdade, para além da saudação e do agradecimento, o que eu desejo a todos e a todas é uma boa formação, na certeza de que o nosso centro de formação estará sempre disponível para todos os desafios e também para colaborar com a Universidade Aberta sempre que seja possível e sempre que nos procurem para novas parcerias. Muito obrigada a todos e a todas por me terem ouvido. Muito obrigado, professora Luísa. De imediato eu passava a palavra ao professor Domingos Caeiro, vice-reitor da Universidade Aberta, também para dar umas palavras de saudação. Professor Domingos. Obrigado, António. Muito boa tarde a todos, a todas, para os Açores, para a Madeira. De facto é gratificante poder estar aqui em contacto convosco numa altura, enfim, complicada em todos os sentidos das nossas vidas, nomeadamente em termos profissionais.
Mas para nós, enfim, da nossa parte, Universidade Aberta, é com, enfim, o máximo prazer e toda a disponibilidade de que estamos aqui convosco, nomeadamente com a possibilidade desta colaboração, quer com o Governo Regional dos Açores, através da Secretaria Regional de Educação e Cultura, portanto, nomeadamente a Direção Regional, quer com a Madeira, neste caso com o Sindicato dos Professores da Madeira, para o qual imediatamente, assim que também nesta disponibilidade que a Universidade teve em termos de, agora falo do continente, com o Ministério da Educação e com a Direção-Geral da Educação, portanto, da parte do sindicato, logo toda a disponibilidade para também, aí no arquipélago, podermos colaborar enfim, com esta formação. E é isso que, para nós, e aqui com todo aquilo que envolve a responsabilidade cívica e social da Universidade Aberta, a Universidade Pública Portuguesa, a Universidade de Ensino à Distância, portanto, com esta formação, a possibilidade de colaborar, ajudar, portanto, o sistema de ensino, a comunidade educativa, os professores, a poder, digamos, dar uma melhor resposta, enfim, a estes desafios, nomeadamente sabendo que a partir de praticamente, creio que 12, 13 de março, por aí, de facto, com o fechamento, e sobretudo aqui estamos a falar do fechamento daquilo aquilo que é o ensino presencial, portanto, escolas, universidades, toda a parte relativamente do sistema, e, portanto, de um momento para o outro, tudo se altera, e aquilo que parecia, digamos, enfim, difícil, complicado, não deixa de ser, é evidente, não deixa de ser, mas, portanto, esta situação de passarmos, enfim, daquilo que era mais cómodo, de certa forma mais confortável, que é de facto as nossas e as vossas, neste caso, práticas em termos daquilo que é o processo de ensino, e de um momento para o outro, portanto, tudo se altera. E aquilo que veio a surgir, embora erradamente se diga, enfim, por um lado é logo a expressão ensino à distância, não há ensino à distância, o ensino clarificar estas situações, o ensino não tem distâncias e nesta matéria, quer dizer, se as distâncias existem, são do ponto de vista geográfico, são as pessoas, portanto, não a especificidade do ensino. Portanto, falamos de ensino à distância, mas até aqui, portanto, em termos daquilo que é o ensino à distância, a educação à distância, também não é, digamos, aquilo que as práticas que têm estado a ser utilizadas não são também essas. Falamos de facto, se calhar, no ensino remoto, emergencial, que é de facto o que podíamos aqui adotar. E esta formação, portanto, eu creio que tem enfim, essa virtualidade também, que é clarificar estas situações. Clarificar do ponto de vista como é que podemos utilizar, digamos, no quadro digital, determinadas ferramentas em termos de ensino, e também saber e, de certa maneira, aquilo que é o regime de ensino à distância e educação à distância. Não vou tomar mais tempo, portanto, espero que ao longo destas 3 semanas, portanto, enfim, já vamos quase com uma, portanto, em termos de processo, enfim, de interação, espero que, portanto, tudo corra para o melhor, uma boa formação, e da nossa parte, enfim, com toda a franqueza, embora, digamos, eu costumo dizer, nesta separação física, estamos de facto unidos nos propósitos, e de facto o propósito podemos ter aqui uma colaboração, e toda a colaboração que a Universidade possa dar nesta matéria, é essa a nossa responsabilidade, e podem contar connosco. Uma boa formação a todos, e mais uma vez agradecer de facto aos nossos parceiros, e os nossos parceiros, quer o Governo Regional, quer o Sindicato dos Professores da Madeira, esta colaboração, e com certeza que vai correr tudo bem.
Vão ter aqui uma excelente equipa, portanto, liderada pelo professor José António Moreira, enfim, amigo José António Moreira, quer pela professora Daniela, a professora Susana, a professora Fátima, portanto, e todos os responsáveis relativamente pelas tutorias, tudo boa gente, e eu creio que vai correr tudo para o melhor. Boa formação a todos. Muito obrigado, professor Domingos, pelas suas palavras, e professora Luísa. Eu agora passava a falar um pouco sobre a própria estrutura e organização da nossa primeira sessão síncrona, que de certa forma encerra também o tema 1 do nosso curso. Eu faria uma breve exposição apenas sobre aquilo que foram os conteúdos e que estão a ser os conteúdos tratados neste primeiro tema. Como vocês já devem ter percebido através até do próprio guia pedagógico, a formação tem 3 semanas e está dividida em 3 temas fundamentais, não é? Um que passa pela questão da educação e comunicação online e aquilo que são os modelos pedagógicos virtuais que podem ser utilizados nestes ambientes virtuais. Um segundo tema mais ligado àquilo que são as tecnologias e aquilo que são as plataformas e os interfaces online que nós podemos utilizar para desenvolver as nossas atividades de aprendizagem, e um terceiro tema, que é um tema também fundamental, que tem a ver com a construção e a criação de atividades de aprendizagem e como é que se avaliam essas mesmas atividades de aprendizagem. Portanto, nós iríamos fazer aqui uma abordagem muito breve sobre algumas destas questões relacionadas com o tema 1, para de certa forma também sintetizar aquilo que tem sido a riqueza das discussões na nossa sala de aula virtual assíncrona, que começou na quarta-feira e que termina neste domingo. Portanto, nós temos cerca sempre de 5 dias para debatermos estas questões e para aprofundarmos estas questões no ambiente virtual de aprendizagem através da comunicação escrita assíncrona, e depois temos sempre, digamos assim, uma sessão síncrona desta natureza que pretende também, de certa forma, complementar aquilo que se discute nesses espaços e nesses ambientes assíncronos. A segunda parte, digamos assim, desta sessão tem essencialmente a ver com as questões que vocês possam colocar então em direto. Nós temos também uma equipa e os nossos formadores que fazem parte da nossa equipa formadora e que estão a acompanhar. Alguns estão a recolher essas questões que vocês possam colocar, e a partir daí nós, a equipa de professores da Universidade Aberta, como eu vos disse no início, constituída pela professora Daniela, a professora Susana e a professora Fátima, iremos responder algumas dessas questões. Portanto, vamos fazê-lo de uma forma dinâmica, portanto vamos interagindo, um de cada vez a tentar responder a essas questões. Enquanto um responde, os outros vão vendo outras questões que possam surgir e, portanto, vamos trabalhando nesta dinâmica. Nós tínhamos calendarizado, digamos assim, terminar às 7 horas, portanto, ou às 6 horas na hora dos Açores, mas obviamente temos aqui alguma flexibilidade. Também demorámos um pouco no início, portanto não temos necessariamente que acabar às 19 horas. Também vos queria dizer outra coisa importante, ou às 18, outra coisa importante que tem exatamente a ver com a disponibilidade desta sessão. Portanto, a sessão está a ser gravada. Ela está no canal do YouTube da própria universidade, onde nós colocamos depois estes vídeos. O vídeo vai ser editado, portanto vamos aqui fazer alguns ajustamentos ao vídeo para aqueles aspectos que são mais importantes, e depois vamos disponibilizá-los na plataforma para aqueles que não tiveram a oportunidade de ver esta sessão e para aqueles que querem, de certa forma, também aprofundar algumas das ideias que foram aqui debatidas e, portanto, que podem ver e rever esse mesmo vídeo. Eu queria, obviamente, também pedir-vos desculpa por alguma falha das condições técnicas que possam surgir. Como o professor Domingos disse, nós estamos aqui numa situação emergencial, todos sabemos o período em que vivemos e o contexto que atravessamos, e aquilo que está a acontecer neste momento é que a rede que nós temos disponível é uma rede de um cidadão, daquilo que é a minha rede pessoal, e, portanto, aquilo que nós fazemos também nestas situações e que vocês com certeza têm feito e que é fundamental continuar a fazer, é conseguirmos dar uma resposta adequada em função daqueles instrumentos e daquilo que temos ao nosso dispor para tentar desenvolver efetivamente uma educação de qualidade. E eu acho que efetivamente este é um dos aspectos mais importantes que tem essencialmente a ver com o desenvolvimento de uma educação de qualidade.
o professor Domingos disse no início, e muito bem, que nós passámos numa primeira fase por uma situação emergencial e uma fase em que aquilo que aconteceu foi os professores passarem as suas realidades daquilo que era a sua prática de ensino e de aprendizagem, ou pelo menos de ensino neste diálogo entre ensino e aprendizagem. Portanto, aquilo que os professores fizeram imediatamente para responder a esta situação foi passar no ensino remoto, portanto, passar exatamente a fazer aquilo que faziam na dimensão presencial, geográfica, física, para a dimensão online, mas aquilo que vai acontecer a seguir, e esse é o momento, que é o momento em que nós estamos e que temos que claramente ter a noção da importância desse momento, é passar desse ensino remoto, passar desse ensino à distância, para uma educação digital em rede que efetivamente tenha mais, digamos assim, respostas de qualidade que nos façam aproximar daquilo que nós queremos desenvolver desse ponto de vista daquilo que nós fazíamos. E esse é o grande desafio, é perceber como é que nós, professores, nos vamos apropriar de um outro universo, do universo mais digital, para dar essas mesmas respostas. E o professor Domingos também dizia que, efetivamente, a educação não tem distância. E esse é um dos conceitos, e que vocês devem ter reparado, que nós estamos a desenvolver neste tema 1, não é? Portanto, e o próprio nome do curso não é ingênuo, no sentido em que nós não chamamos ao curso um curso de formação para a docência ou para o ensino à distância, mas chamamos ao curso um curso de formação para a docência digital em rede. Digital porque utiliza as tecnologias digitais e em rede porque claramente está a utilizar o sinal digital. E, portanto, nós aqui temos que pensar que o digital é claramente um aliado que está ao serviço da educação e não algo que deve ser visto como um obstáculo ou como um impedimento a que as coisas funcionem, porque, na realidade, este digital pode perfeitamente ajudar-nos e pode enriquecer estes processos de ensino-aprendizagem. E, portanto, quando nós falamos aqui na dimensão digital, é uma dimensão fundamental, é uma dimensão nuclear, mas que nós não podemos, e isso é um dos aspectos que eu queria também deixar bem presente, é que o digital, em nenhum momento, mesmo num momento posterior àquilo que nós possamos vir a desenvolver, vem substituir aquilo que é o papel fundamental, nuclear, central, da atuação pedagógica do professor. E isso, claramente, e muitas vezes fala-se nesta dicotomia entre o professor e a própria tecnologia, e aquilo que nós temos que perceber muito bem é que o professor continua a ser o centro quando nós estamos a falar entre professor e tecnologia, e que nós temos que perceber, efetivamente, que o mais importante, antes de nós estarmos a falar na componente digital, é a tal educação de qualidade que nós queremos desenvolver, e é isso que tem que nos movimentar, porque o professor, neste momento, assume papéis diferentes daquele que estava habituado, mas há uma coisa que ele não muda neste processo, é ser um dos elementos nucleares numa visão, como nós discutíamos até nos fóruns que eu fui vendo na transversal, nas diferentes turmas, de que claramente tem que haver uma visão humanista sobre este processo, sendo a tecnologia, sendo o sinal digital um elemento fundamental para nos ajudar a desenvolver os processos pedagógicos. E mais do que pensar no uso da ferramenta ou da tecnologia como uma ferramenta ou como um instrumento, ela tem que ser percebida como um ambiente facilitador daquilo que é a criação, como nós vimos, de ecossistemas digitais de aprendizagem fundamentais para nós desenvolvermos o processo. E, portanto, aí nesta situação, aquilo que nós temos que fazer é perceber que tecnologias, e esse vai ser o grande desafio, é como é que eu consigo criar ambientes de aprendizagem, com que tecnologias, como é que eu desenho estes ambientes de aprendizagem, como é que eu os construo, e portanto nós assumimos aqui também o papel de designers, de criadores, de arquitetos, no sentido de perceber como é que eu consigo construir, neste momento, uma realidade educativa num ambiente completamente imerso no digital. Não é? Porque nós vamos ter aqui momentos diferenciados e vai haver um momento pós-pandemia que nós iremos com certeza regressar às escolas, aos nossos ambientes físicos, e eu não tenho dúvidas nenhumas acerca dessa questão, é que nós vamos ser professores quando sairmos deste processo de isolamento geográfico, físico e não de distanciamento social digital, não é? Porque claramente nós temos isolamento social neste momento, mas é apenas
digamos assim, do território, não é do digital, porque a prova de que efetivamente nós não estamos isolados é isto que nós estamos aqui a fazer. Portanto, independentemente do local onde nós estamos, o digital consegue estabelecer essa relação de proximidade. E como o professor Domingos dizia no início, e muito bem, aquilo que nós queremos fazer é uma educação mais no sentido de ser sem distância, e esta é que é a principal questão. Nós queremos uma educação sem distância, uma educação de proximidade, queremos uma educação, vejam bem que até este sentido pode ser contraditório, nós queremos uma educação de presencialidade, de uma presencialidade que não é física nem corporal, mas uma presencialidade social, onde os nossos estudantes, os nossos alunos, os professores comuniquem dentro destes ambientes, que construam comunidades digitais de aprendizagem, daí ser fundamental até neste tópico nós trabalharmos as questões da comunicação e da interação social, e queremos presença cognitiva, queremos que haja discussão de ideias, queremos que, de certa forma, se pense para além desta aquisição de conhecimentos, que se pense que esta é uma oportunidade também para a aquisição de competências fundamentais para o cidadão do século XXI, e este, para mim, é um dos aspectos determinantes quando falamos no perfil do aluno, quando nós falamos na questão da autonomia, quando nós falamos na questão da criatividade, quando nós falamos na questão da comunicação, quando falamos no espírito crítico, quando falamos na resolução de problemas. Nós temos aqui, neste momento, a oportunidade de pensar também como é que nós conseguimos desenvolver estas competências utilizando o digital para potenciar estes processos pedagógicos, para enriquecer estes mesmos processos, e como é que nós podemos fazê-lo mantendo a qualidade que efetivamente nós tínhamos no modelo mais presencial no sentido geográfico e territorial. E o grande desafio a posteriori, e vou terminar por aqui esta minha primeira intervenção, é perceber como é que, a seguir a esta fase, e vejam bem aquilo que eu disse, saímos de um período em que muitos utilizavam apenas a dimensão territorial para desenvolver as suas práticas, passámos para uma segunda fase em que passámos para a ideia do ensino remoto, de uma transição emergencial de imitação das práticas do presencial. Estamos numa fase daquilo que se possa ser de aprendizagem para uma educação online, uma educação digital, uma educação em rede, e o grande desafio a seguir a isto vai ser como é que nós conseguimos passar para uma educação híbrida, onde se combinem os ambientes presenciais territoriais para os ambientes digitais, e como é que estes dois ambientes podem dialogar, e como é que nós efetivamente podemos ser professores mais completos se navegarmos entre uma realidade do território físico para um território digital, para um ambiente virtual tridimensional, e aí não tenho dúvidas nenhumas que seremos melhores professores, que seremos professores mais completos, porque temos possibilidades diferenciadas, temos mais, digamos assim, ferramentas e mais instrumentos para conseguirmos lidar com, eventualmente, situações como estas que nos permitem depois navegar no território digital ou no território físico, sem estarmos a colocar em trincheiras diferenciadas, a comparar o que é melhor e o que é pior, que é um erro, porque aqui o digital não tem que competir com o presencial no território físico, o digital tem que estar sempre ao serviço da educação, e é nesse sentido que nós devemos utilizar as tecnologias, que nós devemos utilizar o sinal digital para, efetivamente, enriquecer esse mesmo processo. Portanto, eu terminava aqui esta minha primeira intervenção, com certeza que já existem questões no chat, que há muitas dúvidas e muitas reflexões que se levantam sobre este tema que não tem respostas simples, que fique também claro que não há uma receita universal, não fiquem com a ideia que no final do curso vocês vão ter uma receita para responder àquilo que é este grande desafio, mas vão ficar, digamos assim, com mais, digamos assim, ferramentas para conseguir, de certa forma, também lidar com estas situações. Portanto, eu passava de imediato a palavra à professora Daniela Barros, que é a professora também deste curso, e que vos vai já também responder a algumas das questões que estão presentes neste momento no chat do nosso canal. Daniela? Olá, boa tarde. É um gosto estar aqui convosco, falando um pouquinho sobre tecnologias e educação, né? Sejam bem-vindos ao nosso curso. Espero que, tenham uma boa oportunidade e um espaço de construção e diálogo que vamos ter nas próximas semanas. Sobre os temas mencionados pelo Antônio e pelas perguntas que nós estamos visualizando,
As dificuldades são muitas, sabemos que são muitas, em especial a questão do acesso às tecnologias. Mas quando se pensa em acesso às tecnologias, não temos que pensar somente na estrutura da tecnologia, né? Existem vários formatos de tecnologias. O fato é que criar esses ecossistemas que viram no roteiro 1, não é somente ter grandes computadores ou acessos a paddles, acessos a equipamentos que sejam muito mais caros ou mais complexos. Na realidade, é a capacidade nossa, enquanto docente, de organizar uma estrutura muito mais pedagógica e direcionada com as tecnologias disponíveis. A gente sabe que não temos o ideal, mas temos o possível, e com o possível é necessário fazer alguma coisa, né? As dificuldades são tanto para nós como docentes, quanto para os estudantes. Eu sei que o desafio para vocês também está sendo a questão de ser um estudante online, que é a primeira competência para poder ensinar online. Se não ser estudante online, fica muito complexo entender a lógica e depois ajudar o seu estudante a estudar online. Então, é um trabalho conjunto, é uma formação conjunta, tanto para aprender a ser docente, mas também sendo um estudante, né? E com isso desenvolver algumas competências. A educação à distância, ou ensino à distância, como dizia o professor Domingos e o professor José Antônio, são os desafios da distância que não existe, né? Da distância no mundo, que é o mundo virtual, que pode ser muito próximo. A presença nesse mundo e a capacidade que nós temos de comunicar com o estudante. Um outro elemento que viram no roteiro, no tema 1, é a questão da comunicação. É importante e é essencial aprender a comunicar-se online. Como que eu me comunico? Como eu sou empático? De que forma eu faço a interação? De que forma eu estimulo a participação do meu estudante? São competências novas. São competências novas que nós temos que nos aprimorar e aprender também a utilizá-las, né? A parte disso, é importante ressaltar que ser um ótimo professor no presencial é diferente de ser um ótimo professor no à distância, ok? Então, fiquem tranquilos. Por enquanto, é um processo de adaptação. Eu sei que vai ser muito complexo, porque são novas formas de comunicação, são novas formas de se planejar uma aula, de se dar uma aula para o estudante, mas isso tudo é um processo. Tá? Que aos poucos a gente vai assimilando e vai aprimorando ao mesmo tempo. Okay? Eu acredito que dentro de 2 ou 3 semanas, quando terminar esse curso, vão estar muito mais familiarizados, e o desafio vai ser menor, porque vão observar como é agradável trabalhar online e como a qualidade do processo ensino-aprendizagem pode ser muito interessante. Muitíssimo, muito mais até que no presencial, ok? É um desafio que a gente vai perceber muito facilmente com o passar do tempo e a fluência no uso do digital para ensinar os nossos estudantes, ok? Deixo essa primeira fala para todos, para que também motivem, para que também estejam mais tranquilos em relação ao tema, né? E também procurem estar abertos a inovar no seu processo, né? Ter paciência consigo próprio. Eu sei que os docentes, todos nós, estamos com muitos afazeres, fomos muito pressionados pela situação de adaptação, mas é em situações de crise que as inovações acontecem, né? Então vejam nessas perspectivas, ou seja, estão sendo pressionados, mas ao mesmo tempo estão tendo uma grande oportunidade, não só de inovar no seu trabalho, mas também de inovar na sua forma de ser um docente online. Ok? Deixo também agora a palavra à minha colega Suzane Henrique, que é a coordenadora também do curso, né, na nossa equipe, para falar um pouquinho para todos. Vejo aqui que as questões estão passando, então nós temos aqui muitos comentários a serem feitos. Obrigada e sejam bem-vindos mais uma vez. Susana? Muito obrigada, boa tarde a todos. Começo por vos dar as boas-vindas também, é um gosto estar aqui, ter a oportunidade de colaborar neste curso e de estar convosco e de participar neste processo formativo. Eu vou
centrar-me aqui numa das questões que, entretanto, vocês colocaram e que se prende com a questão da literacia digital e da necessidade dela ser desenvolvida e a vários níveis, nos próprios alunos, nos pais que neste momento são chamados de uma forma diferente e especial a fazer o apoio a estes alunos, mas também, e nas crianças e alunos, mas também nos próprios professores. E é aqui, de facto, que nos centramos neste curso. É no desenvolvimento destas competências para o trabalho da docência online e que nos possa preparar depois para um ambiente híbrido, como falava o professor António, que nos centramos neste curso, mas obviamente temos que tentar gerir todas as questões de contexto e todas as limitações com que nos deparamos, e elas são muitas essas limitações quando estamos em contexto de ensino presencial, e são muitas também agora que são diferentes, são outros desafios que se colocam neste momento relacionados com os meios, relacionados com a tecnologia e relacionados com os cenários virtuais. Não há uma resposta, não há uma receita. Eu sei que estamos todos a fazer o melhor, que estamos todos a utilizar. Eu fui lendo alguns comentários e havia alguns de vós que diziam que estavam, por exemplo, a fazer contactos via telemóvel, ou que havia crianças que estavam a usar, crianças ou alunos que estavam a utilizar os telemóveis para aceder, e de facto essa são umas das dificuldades. Aqui o principal, um dos aspectos importantes, e que também já foi referido aqui, quer pela professora Daniela, quer pelo professor António, é que de facto o central não é a tecnologia, o central não são as plataformas. Aquilo que é mais importante é a forma como nós conseguimos chegar aos nossos alunos, a forma como nós conseguimos transmitir os conteúdos e a especificidade que nos dá este contexto de ensino à distância. Resta-me desejar-vos um bom curso, uma boa participação. Eu vou ainda passar a palavra à minha colega Fátima, que terá também alguns contributos para as questões que foram sendo colocadas. Fátima, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Também, tal como os meus colegas, quero-vos dar as boas-vindas a este curso, a esta formação que está a ser feita num período complicado, mas espero que consigam tirar bons frutos da mesma e poderem repensar algumas das ideias que têm sobre o que é o ensino à distância. De facto, já aqui foi falado pelos meus colegas na transformação que é o papel do professor, apesar de continuar a ser central e ser extremamente importante, ele vê agregado mais alguns desafios para que consiga dar resposta às situações do online. Um dos grandes desafios que o online também tem é exatamente, e foi em algumas questões que aqui apresentaram, será o de desenvolver os alunos mais nas suas práticas e, por isso, tirarem melhor proveito do processo de ensino e aprendizagem. É importante que os alunos, de facto, estejam conscientes e sintam a responsabilidade que é estarem num processo de ensino-aprendizagem e estarem não numa sala presencial, mas numa sala que pode ser a sua própria sala, em que os ritmos, em que os horários são diferentes e ele pode gerir melhor essa sua forma de estar nesta relação. O professor pode e deve orientá-los, deve ser um guia no seu processo que os ajude a repensarem as suas práticas, a sua forma de aprender, sem nunca esquecer que estão num processo de ensino-aprendizagem. Era neste momento aquilo que eu tinha para vos dizer, acrescentar mais, porque já muito foi dito, e fica para uma próxima oportunidade poder voltar a contar convosco e com as vossas questões. António? Sim. És tu agora? Sou eu.
Obrigado, Fátima. Eu vou agora pegar aqui, estive também atento aqui ao chat e algumas questões que foram colocadas. Eu queria abordar sobretudo a questão da comunicação, é um tema obviamente muito importante aqui no primeiro tema, e portanto esta questão da comunicação e da colaboração é fundamental, e havia aqui uma questão que remetia para a questão de um dos grandes desafios da educação à distância, tinha a ver com o desenvolvimento da proatividade e da colaboração entre os alunos. Eu não acho que esse seja apenas um desafio da educação à distância, eu acho que é um desafio da própria educação. E, obviamente, aqui, quando nós estamos a falar de tecnologias digitais, nós estamos a falar de tecnologias, se bem se recordam, de tecnologias de comunicação e tecnologias de informação. E, portanto, sendo estas tecnologias de comunicação e tendo esta, digamos assim, predisposição da própria tecnologia para nos colocar a nós, humanos, como nós referimos em alguns e como tivemos a oportunidade de discutir nestes fóruns ao longo destes 2 ou 3 dias, nós, enquanto fatores bióticos destes ecossistemas, nós temos a obrigação de construir, digamos assim, espaços de comunicação, espaços de colaboração, e se, obviamente, nós defendemos um modelo pedagógico, isso é importante perceber como é que nós vamos conseguir articular os princípios do modelo pedagógico que nós queremos desenvolver com aquilo que as próprias tecnologias nos podem oferecer. Obviamente nós temos que pensar qual é ou quais são os princípios pedagógicos que nós queremos desenvolver para depois pedir auxílio à própria tecnologia digital. Porque esta é a questão. Eu tenho que pensar, efetivamente, primeiro do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista, obviamente, disciplinar daquilo que são a aquisição dos conhecimentos e daquilo que eu quero desenvolver como competências nos meus alunos, para, a partir daí, utilizar as tecnologias para dar uma resposta. E, portanto, a tecnologia, e volto outra vez a repetir essa questão e a frisar, porque esse parece-me um aspecto fundamental, a questão da pedagogia continua a ser nuclear. Nós não temos que alterar os princípios pedagógicos daquilo que eram as nossas práticas. Porque, por exemplo, se eu estou focado numa aprendizagem colaborativa, aquilo que eu tenho que fazer é perceber como é que num ambiente digital eu continuo a dinamizar essa mesma aprendizagem colaborativa. E para isso tenho que ir à procura, tenho que conhecer ferramentas e instrumentos e ambientes digitais que me permitam essa colaboração. E esse é um exercício que nós temos que fazer constantemente para procurar esses mesmos ambientes. E existem muitos. E, de facto, existem bastantes, e aquilo que nós temos que fazer é perceber, nesta fase, quais são aqueles que melhor respondem àquilo que nós queremos fazer. Porque não nos podemos pensar ou não nos podemos limitar apenas a ferramentas de comunicação síncrona como esta que nós estamos a utilizar neste momento. Existe muito mais do ponto de vista da comunicação assíncrona, de tecnologias de comunicação assíncrona, que são muito intuitivas, que os estudantes e os nossos alunos com certeza gostam muito de trabalhar, se começarmos a trabalhar numa lógica interativa, porque estamos a falar atualmente numa realidade que até vai para além da Web 2.0, mas deixem-me dizer-vos, numa Web 2.0 que nós podemos ser não apenas consumidores, mas também produtores. O que quer dizer que os alunos podem trabalhar sobre essas tecnologias, sobre esses ambientes e podem transformá-los, e portanto a esse nível nós temos outro tipo de soluções que não tínhamos antigamente. E aí sim, quando nós estamos a falar de gerações de ensino à distância anteriores àquela que nós temos atualmente, nós tínhamos limitações. Neste momento, temos um potencial enorme. E aqui a questão que se coloca, e que era colocada também noutra questão que aparecia no chat, era exatamente esta questão da literacia digital, da fluência digital. E a questão é que muitos professores e pais, que é uma questão aqui colocada, não têm níveis de proeficiência elevado que lhes permita, efetivamente, desenvolver ambientes que possam ser altamente comunicativos, porque também não conhecem, e não estou a falar de domínio, mas não conhecem algumas destas tecnologias que os poderiam auxiliar neste domínio. Portanto, neste momento, o que é muito importante, e eu reconheço o extraordinário esforço dos professores e aqueles que estão nesta formação de procurarem soluções alternativas àquilo que faziam, e obviamente aqui esta sendo uma formação muito curta, muito rápida, não vos vai dar um conhecimento aprofundado neste domínio, mas pode-vos deixar pistas, sobretudo para vocês irem à procura, pode-vos dar
perspectivas diferenciadas daquelas que vocês tinham até aqui sobre o que é esta realidade da educação à distância e pode-vos, obviamente, abrir e pode dar uma maior amplitude ao vosso campo de ação, porque, obviamente, o repensar, o reconfigurar destes espaços vai fazer com que haja esta transição, como eu vos dizia, daquilo que era a transposição da vossa realidade do ensino presencial físico para esta realidade que neste momento está imersa no digital, mas que vai haver um momento em que vai haver uma apropriação desse digital, onde há um regresso ao território físico, mas depois o que tem que acontecer é uma quase fusão desses ambientes para nós percebermos até como é que nós podemos aproveitar aquilo que é a realidade dos nossos alunos atualmente, que alguns chamam de nativos digitais, que não sei se é o termo mais adequado para nos referirmos aos nossos alunos, mas o facto é que eles dialogam com o digital com alguma facilidade. E, portanto, a questão do uso, como se colocava aqui no chat, acerca dos telemóveis, do uso dos telemóveis, eu diria até daquilo que possa ser uma aprendizagem móvel, não apenas relacionada com o telemóvel, mas com o tablet ou com todos aqueles dispositivos que impliquem mobilidade, vai fazer também que esta aprendizagem possa acontecer depois em mais espaços diferenciados e em qualquer momento, porque a mobilidade dos próprios dispositivos fazem com que, de facto, eles possam acompanhar essa mesma realidade. Portanto, como vocês podem ver até, o próprio tema, o tema 1 é muito rico e, na minha opinião, obviamente aqui o tempo para debater esta questão é muito curta, não é? Uma semana é muito pouco tempo para falar do conceito e deste novo paradigma de educação digital, que é muito mais do que ensino à distância, que é muito mais do que esta questão da educação à distância, não é? Porque é uma educação digital que pode ser perfeitamente até desenvolvida em ambientes do território físico. Porque quando falamos de educação digital, e eu queria também esclarecer essa questão, eu não falo de uma educação digital em si, essa não existe. Existe uma educação que é enriquecida com o digital, que é mediada pelo digital. E o enriquecimento do digital, do ponto de vista da educação, pode ser feito numa escola física com 4 paredes de tijolo. E, portanto, o uso do digital não tem que se limitar àquilo que é a utilização num ambiente virtual. Só que agora, como estamos confinados apenas à realidade deste digital, temos que procurar novas formas de atuar pedagogicamente exclusivamente com o digital. Mas se me perguntarem se este cenário é o ideal, obviamente que eu vou-vos dizer que não. Se me perguntarem se um cenário presencial no território físico, apenas exclusivamente, sem a utilização do digital, é o ideal, eu também vos direi que não. Eu direi que o cenário ideal é aquele que efetivamente nós conseguimos desenvolver uma educação de qualidade e que, se o digital trouxer mais riqueza ao processo, se motivar mais os alunos, se envolver mais os alunos, se a própria comunidade educativa conseguir ficar mais fortalecida, se houver a possibilidade de construir um sentimento de pertença com o próprio digital e com a influência do digital, ainda melhor. Portanto, eu queria voltar outra vez a esta questão, ao início desta questão que me parece muito interessante, é se a educação à distância pode promover esta colaboração entre os alunos. Eu digo mais, entre os alunos, os professores, os pais e toda a comunidade educativa, porque neste momento nós temos outra realidade, é que as nossas salas de aula estão abertas para a família. As famílias veem as nossas salas de aula, veem aquilo que nós fazemos. E eles têm um papel fundamental quando nós estamos a falar, eventualmente também, de níveis de proeficiência baixos, do ponto de vista da literacia. Eles têm que ser elementos, sobretudo para os alunos que são de uma faixa etária mais baixa, que precisam muito de apoio. Porquê? Porque a sua autonomia também é menor. Portanto, nesse aspecto, cada vez mais é importante nós percebermos como é que vamos construir comunidades virtuais de aprendizagem nestes espaços virtuais. E claramente o que eu posso vos dizer é, se nós estamos preocupados, e volto à questão das competências que nós queremos desenvolver, se as competências essenciais que aparecem no perfil dos alunos passam pela comunicação, passam pela colaboração, então o que nós temos que fazer é pensar como é que eu consigo desenvolver espaços de comunicação no digital, como é que eu consigo desenvolver espaços de colaboração no digital, não excluindo esta questão da aprendizagem colaborativa, pelo contrário, indo buscar os nossos princípios pedagógicos, que não se devem alterar. Se eu desenvolvo uma prática pedagógica num determinado sentido, o que eu tenho que perceber é como é que eu consigo depois fazê-la no digital, até com maior, digamos assim, riqueza e que envolva mais os nossos alunos, porque isso
potencialmente a própria tecnologia pode fazer. E, portanto, aquilo que nós fazemos é que temos que alimentar, e não se esqueçam que as tecnologias, por muito que se diga que elas são de comunicações, quem é que alimenta a comunicação somos nós, professores, somos nós, alunos, somos nós, professores, que temos que alimentar a discussão. E se vocês repararem, a própria comunidade virtual de aprendizagem do nosso curso, ela está a ser alimentada nesta sala de aula virtual 1 que nós tivemos nesta semana, alimentada por vocês e por nós formadores que fazemos essa mediação, mas aquela sala de aula virtual que ali está criada, que tem um potencial de comunicação forte, não tem qualquer tipo de sentido se não for alimentada por nós. Portanto, por muito que os professores deste curso desenhem a configuração do curso como ele está para 3 semanas, com os espaços de comunicação assíncrona, se não houver uma motivação e se não houver uma alimentação desses espaços por parte da própria comunidade, por vocês, que são, neste caso, os formandos que alimentam tudo aquilo que é a vida que existe, a vida que existe dentro do próprio sistema, dentro da própria plataforma, a plataforma perde a sua vida e perde a sua energia. Portanto, claramente, quem é a energia e de onde, de certa forma, irradia essa energia são os professores e, neste caso, os elementos humanos que estão dentro do sistema que fazem com que isso alimente. Portanto, se alguém tem uma responsabilidade acrescida para conseguir criar e desenvolver cenários de aprendizagem virtuais, somos nós, professores, que temos esse trabalho de o fazer e depois conseguir continuar a alimentar para que essa comunidade se consiga fortalecer, seja numa aprendizagem desta natureza como existe agora, seja de outra forma. Portanto, respondendo, e eu tenho esse problema, às vezes, de me alongar muito sobre estas questões, porque também percebem que sou um entusiasta deste trabalho, sobretudo neste conceito que eu gosto muito, que é da educação digital em rede. Não sou um defensor, digamos assim, do seu uso exclusivo, mas reconheço o enorme potencial. Eu também já fui professor há muitos anos, eu sou também, para aqueles que não me conhecem, eu fui professor também de História no Grupo 400, portanto trabalhei em territórios físicos, presenciais, e portanto percebo muito bem que a riqueza do espaço presencial é muita e reconheço também que a riqueza destes espaços é enorme e que esse diálogo entre estas realidades é que vai fazer de nós professores ainda mais completos. E por isso eu queria nesta intervenção terminar também por vos dizer, de facto, que vocês estão de parabéns, têm feito um esforço extraordinário. Neste momento ainda não é suficiente, mas eu sei que vão continuar a trilhar, porque eu também sei que à medida, e esta é uma situação que nos alimenta enquanto professores, à medida que nós vamos adquirindo mais conhecimento sobre estas áreas, vamos tendo mais fome de ter mais conhecimento, temos mais sede desse conhecimento e vamos à procura de mais informação. E desde o início desta formação até agora, o que eu vejo é exatamente isso, é professores já a questionarem-se, a refletirem sobre alguns conceitos que não os tinham pensado naquela forma e, portanto, no final desta formação, eu também não tenho dúvidas que vamos ser professores, pelo menos, com uma perspectiva diferente sobre esta educação digital em rede, fundamental depois até para ter um papel de multiplicador, no sentido em que nós temos a obrigação depois também de contagiar, obviamente aqui se calhar o termo não é muito adequado, mas de tentar fazer com que esta ideia também passe para os outros nossos colegas, para criarmos aqui uma onda também de ligação a esta questão que eu continuo a sublinhar. Para mim é mais importante e é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, é uma educação de qualidade, que é isso que nos deve, de certa forma, também nortear. Professora Daniela, se calhar dava-lhe aqui mais um espaço para fazer mais umas observações e depois também vamos controlando o tempo e vendo o tempo que temos e se de facto também ainda aparecem mais questões relevantes. E também deixem-me dizer-vos uma coisa, aquelas que não forem respondidas agora aqui no chat, como eu vos disse, vamos ficar com o vídeo disponível na nossa plataforma, vai haver um espaço onde o vídeo está disponível e, portanto, nós podemos continuar a discussão, e isto é que é interessante, vejam bem, apesar das questões, da forma como elas se colocam, nós temos aqui novas realidades que nos permitem trabalhar de formas diferentes e não temos tempo nem espaço, portanto, esta situação de não ter espaços de lazer e espaços formais muito bem delimitados, porque com certeza uns estão a trabalhar e estão no mesmo espaço de lazer dos outros, porque estamos no nosso espaço privado. Esta questão dos próprios tempos, nós às vezes já nem sabemos qual é o sábado e o domingo, porque tudo fica, digamos assim, tudo muito idêntico. É de certa forma uma realidade que nós estamos a vivenciar e que nós temos que lidar com ela. Não estou a dizer que é boa ou que é má, mas que é uma situação fundamental
para nós sabermos como lidar com isto. Professora Daniela, passava-lhe a palavra. Olá. É extremamente interessante essas colocações, que também são originárias das dúvidas, né? Das reflexões que vão fazendo aqui no chat. Esse é um momento precioso para nós, né, Antônio? É fantástico, porque a gente consegue agora, eu, Antônio, a Suzana e a Maria de Fátima, fazer uma síntese, na realidade, das principais questões e dúvidas que os professores estão tendo em relação ao tema, né? Angústias até, eu diria. E com certeza a gente vai continuar esse diálogo. Mas também vale a pena destacar alguns pontos que foram aqui passados nas perguntas e que vejo que incomoda muito os docentes, que é um pouco o que o Antônio já iniciou e já comentou, que é a questão dos pais, né? Eu vejo que os professores estão muito preocupados com isso, porque a iliteracia dos pais é muito grande. E também esse é um trabalho que está sendo feito que não é só para os estudantes, mas também para os pais. Então, o processo, eu diria que a ajuda e o trabalho de formação tem que ser muito detalhado para que os pais também aprendam a utilizar e também saibam organizar para poder ajudar os próprios filhos, né? Então, é um trabalho a mais para os docentes, né? Não é só o processo de ensino e aprendizagem dos filhos, mas também a literacia dos próprios pais da comunidade. Agora, vejam que larga escala que é esse trabalho. É um trabalho imenso e que vai contribuir muito para a formação dessas pessoas, né? A organização, exemplos mais práticos, para a gente depois refletir e dialogar lá nos fóruns. Organização de tutoriais, orientações mais pontuais, não exagerem nos tipos de atividades, na forma como vão trabalhar com eles, cuidado com as questões do síncrono e do assíncrono. Tentem fazer um trabalho de qualidade, mas minuciosamente explicado, para que as pessoas consigam, aos poucos, irem se adaptando a esse novo formato, né? Então, isso também é um trabalho que vale a pena a gente refletir, porque tem a ver com a própria comunidade e com a educação que envolve os adultos, né? Os pais dessas crianças. Bom, esse é um aspecto que eu queria pontuar e deixo também para a gente ir dialogando lá nos nossos fóruns. Uma outra questão que também foi aqui mencionada é a gestão do tempo e a autonomia, né? O que é a gestão do tempo? Trabalhar no online, precisa aprender urgentemente a fazer a sua gestão de tempo. Como é que eu organizo? Como é que eu estudo? De que forma eu divido os meus tempos, tanto para ensinar os meus estudantes, quanto também para os meus estudantes aprenderem a aprender? É uma outra lógica, né? Eles não vão aprender da forma como eles aprendem no presencial. Eles têm que se readaptar, se reorganizar também na sua forma de aprendizagem. Então, olha que aspectos que são importantes, que muitas vezes a gente não pensa em relação ao online e ao digital, né? E uma outra questão é a autonomia. O que é a capacidade de ser autônomo? É algo que na educação presencial muitas vezes a gente tem imensa dificuldade e nós, como docentes, também temos algumas dificuldades em proporcionar isso aos nossos estudantes. Mas no online, a capacidade de ser autônomo é uma das competências centrais. Começar a ser autônomo, a aprender sozinho, a buscar informação, a buscar conteúdo, a fazer a conexão de tudo que foi transmitido pelo docente, de uma forma a mudar suas percepções, assimilar a informação e os dados. Enfim, isso é um processo de autonomia que também não acontece do dia para a noite, tá? E, por fim, não poderia deixar de fechar aqui a minha breve intervenção, né, para deixar algumas questões para a gente dialogar, que são as diferenças entre a educação à distância, o ensino à distância, a questão do síncrono, do assíncrono. São coisas que são relacionadas, estão todos relacionados, mas cada um tem o seu lugar nesse ecossistema digital, né? A educação à distância é a área do conhecimento, né? O ensino à distância é o processo que está inserido, né? A modalidade. A forma síncrona e assíncrona está relacionada diretamente à forma de comunicação, né? O síncrono é completamente por online, por videoconferência, desculpa, e o assíncrono no online. Então, são temas relacionados, mas não são a mesma coisa, fazem parte do ecossistema,
ok? Quero que tenham isso bem claro para poder facilitar o nosso diálogo e as vossas leituras nos próximos temas e roteiros. Bom, por enquanto é isso, nosso tema é curto, gostava de estar mais aqui falando convosco, mas nós vamos ter outras oportunidades. Muito obrigada. Antônio? Susana, não sei se queres fazer mais alguma intervenção ou encerro já. Podes encerrar, só despedir-me. Então vá, força. Sim, só dizer que de facto estas são questões muito, muito aliciantes e que nos entusiasmam e que vamos ter a oportunidade de continuar nos fóruns, mas também nas próximas sessões síncronas. Portanto, desejo a todos um bom trabalho e até breve. Obrigado, Susana. Pronto, resta-me a mim também agora fazer, digamos assim, o encerramento desta primeira sessão síncrona. Eu sei que, de facto, haveria muito mais aqui para discutir. Como eu vos disse, são 3 temas que são, de facto, muito importantes quando nós estamos a falar aqui na educação à distância, na educação digital em rede. Vamos ter outros espaços e outros momentos para o debater. Havia aqui também mais uma questão que eu vi que poderia causar aqui alguma confusão no próprio chat, que tem a ver com esta questão de nós eventualmente podermos utilizar algumas tecnologias que a priori não foram desenhadas para ser utilizadas em contextos educativos. Eu não vejo absolutamente problema nenhum em utilizá-las. Esse é um tema que vamos desenvolver até naquilo que é a utilização das tecnologias, porque muitas delas elas não foram concebidas para ser tecnologias para utilizar nas salas de aula, não é? Eu, por exemplo, falo desta questão, por exemplo, do YouTube, que é uma rede social que neste momento é das redes sociais mais vistas no mundo e que não têm uma finalidade ou não tinham na sua origem uma finalidade educativa e que podem ser fundamentais para esta questão do trabalho colaborativo, para a criação de vídeos, porque como vocês veem, qualquer um como nós, pode ter um canal, pode criar vídeos através destas ferramentas, destas tecnologias audiovisuais, pode depois ter o seu espaço, pode partilhá-las com os seus alunos numa plataforma e, portanto, aqui o que nós fazemos é essa apropriação e, portanto, como alguém dizia também no chat, a utilização do Facebook ou a utilização do Messenger, se nós tivermos exatamente aquilo bem definido o que é que nós queremos trabalhar, o Facebook pode, de facto, efetivamente, ser uma rede social muito útil para utilizar em contexto educativo. Temos é que ter consciência que a ferramenta e o ambiente em si não tem nenhum problema. De facto, depois a utilização pedagógica que nós fazemos dela é que tem a ver com a questão da própria criatividade com que nós a finalizamos. Portanto, isto aqui, mais uma vez, se vocês repararem, e eu não me farto de sublinhar esta ideia, que é fundamental, que é o professor que claramente tem que definir aquilo que é a construção do seu ecossistema educativo. E não confundam aquilo que é um ecossistema com um ambiente. Um ecossistema é algo com uma maior amplitude e uma maior dimensão que pode agregar dentro daquilo que é o seu espaço diferentes ambientes de aprendizagem. Ambientes de aprendizagem mais colaborativos, menos colaborativos, espaços onde eventualmente estejam mais, digamos assim, concebidos para a apresentação, espaços mais para a partilha, espaços mais para a investigação, espaços mais para aquilo que possam ser trabalhos em projeto, para metodologias diferenciadas e, portanto, depende daquilo que é o ambiente e do momento que nós queremos trabalhar. Portanto, nem podemos falar, esse é outro aspecto fundamental, cada vez mais temos de falar na pedagogia no plural. Portanto, falar em pedagogia não parece ser, se calhar, o mais apropriado, nós temos de falar em pedagogias. Portanto, se calhar a combinação de pedagogias mais positivas, mais magistrais, com pedagogias mais colaborativas, que impliquem que o aluno seja mais ativo, que desenvolvam mais autonomia, tem que ser tudo equacionado, mas há uma coisa que é fundamental, é que nós temos que, de certa forma, dominar os princípios pedagógicos, porque mais importante do que dominar as tecnologias é dominar aquilo que nós queremos fazer do ponto de vista do princípio pedagógico que nós queremos desenvolver e depois conhecer as tecnologias que nos vão ajudar a desenvolver esses mesmos processos. Portanto, hoje eu queria terminar um pouco com esta ideia de que, efetivamente, o mais importante aqui é perceber como utilizar a tecnologia ao serviço da educação e da pedagogia, portanto, perceber como é que nós utilizamos pedagogicamente estas tecnologias de comunicação.
voltando à questão da comunicação e da interação, que é um dos aspectos essenciais deste primeiro tema, que se relaciona com a questão dos ecossistemas, se vocês quiserem até chamar-lhe edocomunicativos, com ambientes edocomunicativos, porque obviamente o ambiente educacional por si tem que ter esta dimensão também intrínseca de comunicação, senão temos um problema quando nós não comunicamos, quando nós não conseguimos passar aquilo que é o conhecimento e desenvolver de uma forma horizontal estes conhecimentos e estas competências, alguma coisa falhou no ecossistema comunicativo. Portanto, claramente aqui a educação tem que se aliar à comunicação para nós também termos sucesso naquilo que é a educação que nós queremos desenvolver. Portanto, encerrava então aqui esta sessão síncrona, queria desejar-vos um ótimo fim de semana, queria desejar-vos também muita saúde para conseguirem continuar e enfrentar os desafios e uma mensagem também final de muita força e motivação para continuar a enfrentar esta realidade que é para muitos desconhecida, mas à medida também que nós vamos avançando para esse conhecido, vamos ficando mais confortáveis naquilo também e mais, de certa forma, amigos desses próprios ambientes que nós desconhecíamos e vamos perceber que, com certeza, conseguimos resultados mais eficazes e conseguimos construir, aquilo que é uma educação de qualidade no nosso país, que é isso que nos deve mover para além das motivações mais intrínsecas, essa deve ser a principal motivação. Portanto, obrigado a todos e até à próxima.